Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é mais uma live da Garden Flowers Cosméticos para vocês, profissionais da beleza do Brasil e do mundo todo. Falo aqui diretamente de Miami, Flórida, e vou compartilhar essa live com a Adriana, que está aí no Brasil, em Guarulhos, mais precisamente. A gente vai falar hoje sobre retoque de raiz. Retoque de raiz é uma coisa que muitos profissionais perguntam, muitos profissionais têm dúvidas em como fazer, por que não cobriu branco, por que deu transparência, por que a raiz ficou mais clara. Então, a gente vai falar hoje sobre muitos detalhes importantíssimos aí, que a gente tem problemas no dia a dia no salão. Recebi algumas perguntas, vou ler algumas perguntas aqui. A Adriana também, a gente vai fazer um cabelo, ela preparou um cabelo aí no Brasil para fazer, para vocês verem o resultado. Ver como vai fazer, é um cabelo que tem brancos, é um cabelo que tem que ter cobertura, é um cabelo vermelho, que normalmente o vermelho, a raiz fica mais clara. Então, tudo isso a gente vai fazer aqui ao vivo, mostrando para vocês, mostrando a fórmula também, que é mais importante, de como fazer, o que foi misturado, o que preparamos. Vamos falar sobre alguns erros que nós profissionais cometemos na hora ali de preparar a cor, de conversar com a cliente, diagnóstico, qual cor utilizar, né? Porque eu vejo uma dificuldade muito grande de preparação da cor ideal para obter o determinado resultado, né? Vamos falar também sobre diagnóstico, porque a cliente muitas vezes ela chega com um objetivo em nosso salão e nem sempre é possível fazer aquele objetivo. E aí o profissional acaba ficando sem jeito de falar para a cliente que não é possível fazer, como falar, como conversar com a cliente, como diagnosticar corretamente o cabelo. É o que eu sempre falo, o importante e o que mais a Garden Flowers preza é pela fidelização da nossa cliente, de nós profissionais cabeleireiros. Por quê? Nós temos que fidelizar a nossa cliente com qualidade, com resultados, com o que ela espera e também ser honestos com ela no que é possível fazer. Porque a gente tem a questão de diagnóstico, às vezes o cabelo não é possível fazer uma coisa, mas o profissional acaba fazendo para agradar a cliente e aí, de certa forma, acaba perdendo essa cliente. Então, tem muitos detalhes bem bacanas que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai também ouvir perguntas de vocês ao vivo. Como eu falei, tem algumas perguntas que eu já selecionei que mandaram para mim no Instagram via direct. Então tem muita coisa. A live de hoje tem que ser bem produtiva para vocês. Conto com a interação de todos vocês aí. Vocês podem perguntar, o marketing vai colocar aqui, vai subir aqui para mim as perguntas. A gente vai, eu e a Adriana, a gente vai respondendo para vocês, né? Então essa live tem que ser bem produtiva, assim como Garden Flowers traz para você soluções para o dia a dia. Conta também com a sua participação nas lives para que ela possa ser cada vez mais produtivas. Agora vamos falar um pouquinho com a Adriana, né, Adri? Para ver o que você preparou aí para a gente. Acho que tem um delayzinho. E, Adri, seu microfone está fechado, Adri. Aí abriu. E aí, Adri, o que você preparou para a gente hoje? Não vai dar não, gente. Tem que tirar. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou a Adriana Vasconcelos. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tive um probleminha com o áudio. Não sei se está tudo ok aí. Vocês vão me passando aí se está tudo certo. Eu acabei de abrir aqui, mas eu estou achando que é algum problema com a conexão. Tudo ok? Então, nós trouxemos hoje aqui um cabelo, né, um retoque de raiz. Ela tem mais de 80% de cabelo branco e a gente vai fazer esse retoque de raiz, vai fazer o fundo e vai trazer aí uma cor para vocês. Então, tá aqui, ó. Vou fazer aqui ao vivo, tá certo? A gente vai fazer o retoque de raiz e depois unificar essa cor aqui, uniformizar essa cor toda. Ok? Perfeito, Adri. Ô, Adri, eu percebi que tem um delayzinho entre a minha conexão e a sua. Então, você recebe o que eu falei com um delay. Sempre que você quiser entrar, você dá um toque, que aí eu paro aqui
porque como a gente tem esse delayzinho, né, para a gente ir coordenando para o pessoal ir entendendo. Qualquer dúvida, o pessoal vai falando também, vai perguntando aí, né, e a gente vai interagindo, tá, pessoal? É normal esse delayzinho, eu estou aqui nos Estados Unidos, ela está lá no Brasil, então uma live da outra tem um certo delayzinho, mas dá para a gente comunicar perfeitamente. E aí a gente vai passando tudo aí para vocês, vai interagindo com a Adri lá, ela vai explicar o que a cliente tem, o que ela vai usar para retocar esse cabelo, né? Que é muito importante, o porquê da escolha do que ela vai usar, né? A gente precisa saber qual o objetivo da cliente, o que essa cliente quer, o que ela espera de resultado. Ela quer continuar com o vermelho, ela quer tirar o vermelho, né? Qual o objetivo dela, tá? Vamos saber o que a Adriana vai usar nesse cabelo para retocar essa raiz, para ter um resultado perfeito, ter uma cobertura de brancos bacana e ficar o cabelo do jeito que a cliente quer. Isso é muito importante, né? A gente ter ideia do que foi usado e do que a gente usou e de qual resultado que vamos obter, porque isso é uma forma da gente saber o que usar no salão num cabelo que está igual a esse, tenha uma porcentagem de brancos próxima a essa e que nós vamos retocar. A gente precisa ter ideia do que fazer, do que utilizar e o porquê disso, né? Eu vejo muitos profissionais, quando a cliente chega no salão, a cliente fala, eu quero uma determinada cor. E aí ele vai, procura uma cor ali no catálogo, abre o catálogo, mostra para a cliente essa cor. Ele vai lá e aplica aquela cor, né? E normalmente o cabelo não chega daquela cor, porque a cor aplicada é a soma do que nós aplicamos, a cor revelada, né? O resultado da cor é a soma do que nós aplicamos mais o que nós temos no cabelo e que me dá um outro resultado. Ou seja, se eu aplicar a cor que eu quero, eu nunca vou ter como resultado a cor que eu estou aplicando. E vou ter como resultado a soma do que eu estou aplicando, mais a soma do que eu tenho no cabelo, que vai me dar um outro resultado. Porque eu preciso levar em consideração fundo de clareamento, altura de tom, quantos tons eu quero clarear, né? Umas coisas bem bacanas também, a gente vai falar sobre oxidação. Qual a volumagem do oxidante que eu uso aqui para ter a altura de tom ideal na coloração? Para cobertura, as pessoas perguntam muito assim, Ale, para cobertura de brancos, eu uso sempre 20 volumes, né? A gente já vai falar sobre isso. Isso é uma dúvida muito frequente. Eu só uso 20 volumes quando eu tenho brancos? Não se usa só 20 volumes. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho, vai esclarecer essa dúvida. Adri, conta pra gente o que a cliente tem de cor, o que ela quer fazer e o que você vai aplicar nesse cabelo. Então, pessoal, é assim, a cliente chegou aqui no salão, eu entreguei a tabelinha de cor para ela, e ela foi lá, né, nas cores vermelho, e escolheu uma cor. Como ela tem bastante branco, a gente tem que fazer uma misturinha de cor base com a nuance que ela quer alcançar. Porém, aqui, ela tá com o cabelo bem desbotado, ele já está alaranjado, e ela não quer esse cabelo alaranjado. Ela quer um cabelo vermelho, né, um tom mais escuro. Então, a gente optou pelo vermelho 666, tá? A gente vai usar da Garden Flowers aqui, o 666, com uma base 5. Então, na raiz, eu vou aplicar uma base 5 misturado com 666, para fechar, né, para alcançar aqui o tom nesse branco, e depois, no comprimento e ponta, a gente vai fazer só o 66, para poder realçar um pouco mais a cor que ela já tem aqui, ok? Perfeito, perfeito. Isso é bacana, Adri, porque as pessoas perguntam principalmente vermelhos e acobreados. Eu apliquei um vermelho, a raiz ficou muito mais clara e o comprimento e pontas mais escuros. Por quê? Né? Eu apliquei o cobre ou vermelho e sempre acontece isso.
Olha a importância do detalhe que a Adriana falou. Ela vai colocar junto uma base. Por quê? Primeiro, porque a gente precisa ter fixação e cobertura de brancos, né? Com essa base. Ou seja, a base vai dar profundidade e cobertura. E a nuance que ela vai aplicar, que no caso é a nuance vermelha, vai dar a tonalidade vermelha que a cliente quer, o avermelhado que ela quer. E como ela já teve uma oxidação, ela optou por um vermelho um pouco mais escuro, e aí a Adri vai uniformizar esse cabelo, fazendo o retoque da raiz, né? Retocando ali para que fique de uma forma perfeita e não tenha transparência, não tenha a raiz mais clara, que é o que normalmente acontece, né? O Adri, você vai preparar a cor, vai falar para o pessoal a proporção da cor que você vai preparar. Qual a proporção do que você vai aplicar aí? Então, eu vou colocar a quantidade, né, meio a meio. Por quê? Porque a quantidade de branco que tem é maior que 50%. Então, para a gente ter um resultado bacana aqui, eu vou colocar 50% do 5 e 50% do 666, ok? Vou usar a nossa balança. Então, é legal a gente trabalhar com uma balança para fazer a medida certinha, ok? Então, enquanto eu vou fazendo aqui a mistura da coloração e aplicando, o Ale vai aí interagindo com vocês. Certinho? Perfeito, pessoal. Ô, Adri, quando você preparar, for aplicar, você volta para explicar como você vai começar, onde você vai começar, né? De que forma que vai ser a aplicação. O pessoal também tem muita dúvida. Onde começa a aplicação? Quando tem muito branco, eu começo atrás, começo na frente, começo em cima. E aí é legal passar, né? A forma que a gente faz, a forma que a gente aplica, para eles ter essa noção do que fazer, de como aplicar, tá? E de onde começar também, que é muito importante, né? Às vezes a gente fica no salão, a gente fica perdido, ah, meu Deus, e agora? Começo atrás, começo na frente, onde eu começo? Então a gente precisa ver, sempre ter essa ideia de onde começar, o porquê, né? Eu começo por trás, começo pela frente, porque eu tenho para ter o resultado esperado, né? A gente vai falar sobre algumas coisas muito importantes também aqui, né, que são sobre alguns erros que nós cometemos no salão. Primeiro erro muito importante que a gente comete no salão é a gente analisar ali o que a Adriana está fazendo. Ela está medindo o produto, né, a proporção do produto. Ou seja, ela medindo o produto, ela vai ter o produto na proporção exata para aplicar no cabelo e ter o resultado esperado, né? Existem alguns detalhes, como se eu aplicar o produto a olho, o famoso olhômetro. Ah, eu vou lá e aperto o produto, pego o oxidante, jogo ali na cumbuca, mexo tudo e aplico. Pô, legal. Primeiro, eu não vou ter a oxidação suficiente, porque eu vou errar na proporção ou da coloração ou do oxidante, né? Segundo, eu não vou ter o resultado esperado, porque ou eu vou ter oxidação a mais ou oxidação a menos, tá? E o que é importante? Um detalhe importante, pessoal, é assim, eu já vi muitos profissionais falarem assim, ah, eu quero um tom mais claro, um exemplo, tá? Eu quero um 7. Eu coloquei um 6, mas eu vou colocar oxidante de 30 volumes. Esse cabelo é um 5, vai abrir, né? Então ele vai abrir mais. E aí, a gente tem que pensar o quê? Quando eu aplico uma cor, tá? Que é uma determinada altura de tom, né? Que eu estou aplicando ali. Se a altura de tom da coloração é 6, ela vai abrir o tom até um 6. Só que eu ainda tenho oxidação, porque eu coloquei um oxidante 30 volumes e não 20 volumes, né? Ou seja, eu ainda vou ter oxidação. Só que quando eu oxidar esse produto, essa coloração,
Eu não vou ter revelado uma altura de tom 7. Eu vou ter revelado uma altura de tom 6 que passou da cor e vai me revelar o fundo de clareamento. E aí, quando eu pensar em qual o fundo de clareamento dessa cor, o fundo de clareamento do 6 é laranja. Ou seja, eu vou revelar o fundo de clareamento laranja. E aí esse cabelo vai ficar aí 1,4, 1,34, e aí foge totalmente do objetivo do que eu queria fazer. Então é muito importante a gente se atentar a ser exatos, né? Como eu sempre digo, quando a gente vai preparar uma coloração, nós temos que ser exatos no que nós estamos fazendo ali para ter o resultado perfeito. Tá? Por quê? Se eu mudar a quantidade de OX, eu tenho um resultado. Se eu mudar a quantidade de coloração, eu tenho um resultado. Tá? Se eu bater muito rápido, eu oxido, eu tenho perda ali do produto. Então, são detalhes que fazem a diferença. Por quê? A Garden Flowers, ela se preocupa em trazer para nós profissionais tudo da forma mais fácil, mais simples para se aplicar, né? Mais fácil de se fazer e para obter o melhor resultado possível, o melhor resultado que aquele cabelo permite. Né? Como a gente vai falar de Garden Color, que é uma coloração inteligente, que trabalha com, que ela tem em sua composição os 3 fundos de pigmento, ou seja, uma coloração onde ela se corrige durante uma oxidação. Olha que interessante. Quando eu aplico no cabelo, esse cabelo vai oxidando, o fundo de pigmento da coloração, ele vai brigando ali e vai brigando com essa oxidação, mantendo o cabelo mais bonito, mesmo quando esse cabelo está oxidado. Ou seja, a cliente volta no salão para retocar, a cor ainda está bonita. A cor ainda está bonita, claro, está oxidada, é normal, toda a cor oxida, né? Não tem o que fazer quanto a isso. Claro que quando você trata, quando você usa um óleo de moringa, um defrisante antes de secar, mesmo em casa, que a cliente usa isso, e usa uma home care perfeita para o seu tipo de cabelo, ela vai ter um cabelo que vai durar muito mais. A oxidação vai acontecer? Vai acontecer, mas muito mais devagar. Ou seja, quando essa cliente for no salão para retocar o cabelo, a cor dela ainda está perfeita. Então, essa é a vantagem dos 3 fundos de pigmento na coloração Garden Color, né? Por isso que Garden Color tem os 3 fundos de pigmento, além das nanopartículas prateadas, do complexo Bio Restore, onde a gente vai ter brilho, vai ter tratamento em uma coloração, tá? Isso é bacana, tá? Pessoal, quando a gente fala em tratamento, né, na coloração, não quer dizer que vai substituir. Já me perguntaram isso. Ah, então a coloração substitui. Não, não. Uma coloração é uma coloração, age por oxidação. Quando nós falamos que temos tratamento em uma coloração, isso quer dizer que numa oxidação, que é o processo da coloração, ela não vai agredir o cabelo, como agrediria uma coloração que não tem um tratamento. Então, isso é importante. Ou seja, tá aí a explicação do porquê o cabelo da cliente fica saudável, macio, bonito e tem durabilidade de cor, né? Muitas pessoas perguntam, poxa, Ale, que bacana, eu vejo que Garden Color tem uma durabilidade legal e quando a cliente volta para retocar, esse cabelo ainda tá uma cor bonita, ainda tá legal, né? Então, as pessoas perguntam por que acontece isso. Então, essa é a resposta mais precisa, devido à tecnologia Angstrom, né? Angstrom Technology, que é o pigmento menor, ou seja, a Garden Color tem um percentual de amônio menor, tá? E com isso, ela necessita, né, de uma oxidação menor para penetrar no cabelo. Tem o complexo Bio Restore, que é o tratamento, tem nanopartículas prateadas e tem os 3 fundos de pigmento, que ajudam a manter o cabelo na cor bonita durante aí a oxidação. Aí a cliente volta para o salão. Aí o profissional fala assim, poxa, mas aí a cliente vai estar com o cabelo bonito sempre. Sim, até ela retocar, porque a sua raiz vai crescer. A raiz vai crescer. E onde nós vamos mexer? Na raiz. Vamos fazer o retoque de raiz, puxar, emulsionar a cor ao final, né? Porque um outro erro que eu vejo muito nos salões é exatamente isso. Profissional, ele aplica a cor,
E aí, ele aplica em todo o cabelo. Toda vez que a cliente vai, ele aplica a cor em todo o cabelo. E não, pessoal, quando a gente faz uma cor, que a cliente vai manter essa cor, por exemplo, eu utilizo um marrom, eu utilizo um vermelho, eu utilizo... Então, são cores que eu vou ter oxidação, claro. Porém, quando a cliente volta para retocar, eu faço o retoque de raiz, tá? O retoque de raiz. E ao final do tempo, quando falta ali 10 minutos para completar o ciclo da coloração, eu emulsiono e puxo esse produto para as pontas para reavivar essa ponta. Ou seja, eu vou ter a cor bonita, sem acúmulo de cor, né? Porque o que nós temos que ter ideia é que a coloração, ela sempre vai acumular no cabelo. Ou seja, tudo que eu aplico, eu tenho um acúmulo no fio de cor, né? Então o pigmento ele vai saturando. Chega uma hora que essa cliente fala assim: "Ah, eu quero mudar. Eu quero fazer uma balaiagem, eu quero fazer luzes". E aí é onde a gente tem o problema. Porque eu coloquei tanto pigmento nesse cabelo que ele vai me dar trabalho para clarear. Então, eu preciso sempre saber a forma que vou trabalhar. Agora, se eu vou mudar a cor, se é uma mudança total, aí sim eu aplico em todo o cabelo, eu puxo o cabelo e eu mantenho perfeito, né? Então, isso é bacana a gente entender por quê, né? Por quê? É no caso da Adriana, a cliente chegou e pediu uma cor, né? Onde a gente vai mudar e deixar um pouco mais escuro, porque a cor que ela tinha, a gente nota ali que era mais clara ali do que um 666 e já está oxidada também, então a gente tem que fechar esse tom. Então, o ideal é aplicar essa raiz e já na sequência, já aplicar as pontas, que é para ter aquela uniformidade. Ela não quer ponta mais clara, ela não quer, então ela quer um equilíbrio, ou seja, vamos aplicar ali na raiz e já na sequência aplicar comprimento e pontas. Sem essa pausa, né, para que a gente tenha o resultado perfeito e que a gente tenha uniformidade nesse cabelo e que também não fique aquela raiz mais clara que normalmente acontece, tá? Ô, Adri, uma coisa legal que as pessoas sempre me perguntam, né, principalmente vermelho, cores escuras, o que foi usado na pele da cliente para proteção? Porque o vermelhinho, a cor escura, o pessoal fala, sempre vai ficar manchadinho, eu não sei o que eu faço, aí a cliente fica pedindo para tirar, eu não consigo tirar. Então é uma coisa que acontece muito nos salões. Aí explica pra gente, Adri, o que você passou e para aplicar essa cor que vai te facilitar retirar esse excesso, esse acúmulo de cor na pele. Pessoal, antes de mais nada, eu quero falar para vocês, né, que a gente protegeu a pele da nossa cliente com a nossa pomada. Então, ela tem uma textura muito boa, né? Ela é uma pomada que a gente usa ela nos penteados, ela é anti-frizz e para coloração a gente usa para proteger a pele da cliente. O Ali depois vai falar um pouquinho sobre a nossa pomada. Então, antes da live começar, eu já tinha preparado a pele da cliente com a pomadinha, tá? Já tinha passado na pele dela, e aí a gente veio e começou a coloração. Então, aqui eu comecei a aplicação de frente para trás, né? Comecei a aplicar na parte de cima da cabeça para a gente poder ter aí uma uniformização da cor. A parte alta da cabeça, na frontal, ela é uma parte quente, então quando você aplica, ela já começa a agir e a gente já começa a ter aí o efeito da coloração da cobertura dos brancos. Então a gente costuma fazer cobertura de brancos, aplicação de frente para trás, tomando todo esse cuidado para não passar da raiz. Então a gente pega uma quantidade necessária no pincel. Não tem esse negócio, pessoal, de colocar o produto e ficar tirando com a haste do pincel, porque senão você não está depositando a coloração naquele local. Então, quando a gente vai aplicar, a gente tem que pegar o produto e depositar. Você está depositando a cor ali para a gente ter um efeito bacana, ok? Então, fiz toda a parte da raiz da cliente, né? Vocês podem ver que comprimento e pontas está aqui, né? A gente não trouxe a coloração,
só lá na raiz. Enquanto isso aqui, a coloração vai pigmentar o branco, a gente daqui a pouco volta e faz a parte do comprimento e ponta, emocionando aí a coloração com 666, tá? Na mistura, foi 50% de 5.0, 50% de 666, 666. A gente fez a proporção de 1 por 1,5, ok? Perfeito, Dri. Sempre lembrando, pessoal, que é muito importante a proporção do produto, né? Conforme. Então, como estamos falando aqui de Garden Color, sempre que eu for preparar uma coloração, eu preparo 1 por 1,5 em colorações normais. Em colorações super clareadoras, quando eu uso, por exemplo, um 1015, um 1115 para fazer um loiro super claro, aí eu uso 1 para 2 na proporção, tá? E aí também quando eu uso como tonalizante, que eu uso Revitalize, quando eu faço um tonalizante, que é o com o Revitalize, eu uso na proporção 1 para 2 também. Tá? Então isso é fundamental. Por que é importantíssimo essa proporção? Se eu colocar mais oxidante ou menos oxidante, acontece aquilo que eu estava falando. Eu vou ter um cabelo mais claro ou mais escuro, só que não em altura de tom, e sim em revelação do fundo de clareamento. Aí esse cabelo, no caso de uma altura 6, vai ficar mais laranja. Né? Então, isso é importante a gente saber, porque eu tenho sempre que usar na proporção adequada. Se é 1 por 1,5 preparar, eu não posso preparar uma coloração a olho. Então, colocar ali uma coloração a olho, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre um retoque de raiz de mechas. Eu tenho umas fotos aqui que as pessoas mandam, né? E que mostram, olha esse cabelo que aconteceu, e agora o que eu faço? Então, assim, a gente vai falar que é retoque de mechas. A gente vai falar também sobre a proporção da descoloração, a proporção do retoque das mechas, que é muito importante. Como fazer para corrigir alguns tipos de cabelo. Eu apliquei a cor, manchou toda a raiz. E agora o que eu faço, tá? E a gente vai colocar aqui também uma tabela de cobertura de brancos. Como agir em cada situação. O que eu uso, que é isso que a Adri acabou de falar. Eu coloquei meio a meio porque ela tem muito branco e aí eu queria uma profundidade maior, uma cobertura. Então eu coloquei metade de base e metade de nuance, tá? No caso, uma nuance vermelha. Então isso é bacana. Por quê? Porque a gente vai ver uma tabela. Malê, mas e se a minha cliente tem 30% de branco só? O que eu preparo? Né? E se a minha cliente tem 80% também? Ou e se ela tem só 40%? Qual a diferença disso? Então, a gente vai mostrar aqui para vocês uma tabela onde vocês vão saber, de acordo com a proporção de brancos que a cliente tem, o quanto utilizar ali, né, de nuance, de base, qual a base utilizar, qual o objetivo da cliente, né? A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouquinho. Vamos falar agora sobre alguns erros que a gente não pode cometer no salão com a coloração. Como a gente está falando, a Adri está retocando, né? Vocês perceberam que ela preparou o produto, né, e aplicou na cliente. Por quê? Né? Um erro gravíssimo que os profissionais cometem é preparar o produto primeiro e depois ir preparando as clientes. Né? Vão preparando as clientes e aí depois que a cliente está preparada, ela pega o produto que já estava ali preparado há 5, 10 minutos e aplica. Pessoal, coloração, ela tem reação, ou seja, ela trabalha por oxidação. Quando eu misturo a cor, tá? A coloração mais o oxidante, eu começo a ter reação. Porque na coloração eu tenho amônia e no oxidante eu tenho peróxido de hidrogênio. Quando eu misturo os dois, eu começo a ter explosão. Ou seja, a partir do momento que eu misturei, o produto já começa a agir. Eu já tenho ação. Quando eu aplico no cabelo depois de um tempo que eu preparei, eu perdi a ação que foi se explodindo ali. Então, o que é ideal fazer? Primeiro,
preparar a cliente, sentar a cliente na cadeira, fazer todo o preparo, aplicar a proteção, a pomadinha, separa o cabelo da forma que você gosta de aplicar, e aí sim você vai e prepara o produto quando a cliente está pronta, tá? Para pegar a cliente e sentar a cliente e aplicar o produto na hora que você preparou. Se prepara o produto antes, você perde força e aí o cabelo não fica como deveria estar. E aí a gente não vai ter o resultado esperado. Então é muito importante isso, tá? Questão de proporção, a questão da cobertura, a gente tem que ser muito detalhista, porque nós precisamos cobrir brancos, não queremos transparência, queremos a cor exata e queremos durabilidade, é o que é mais importante e o que vai fidelizar a sua cliente. Então eu vou preparar a cor quando a cliente já está pronta para aplicar. Outro erro, não balançar. Daqui a pouquinho eu vou ler as perguntas aqui que estão entrando algumas perguntas aqui já ao vivo, né? Como eu falei, eu tenho as perguntas do Instagram também, vou ler para vocês, vou responder as perguntas que estão entrando aqui ao vivo também, que é bem bacana, tá? E aí a gente vai falando, vai falar de tudo isso que é muito importante, tá? A outra coisa que eu estava falando é a gente preparar a olho, né? Como eu já falei, preparar, colocar ali a massa, colocar o oxidante, tá? E outro detalhe, bater muito forte. Lembra que coloração, ela é uma reação química, né? Reação entre o amônio e o peróxido de hidrogênio. E aí isso vai criar uma explosão que vai depositar o pigmento que eu tenho ali no cabelo, exalando alguns pigmentos naturais e alterando a cor de alguns que tem ali dentro do cabelo. Ou seja, se eu tenho uma reação química, se eu bater mais forte, eu acabo acelerando esse processo batendo dessa forma. Então, eu preciso misturar de uma forma homogênea, tá? Esse produto, mas de uma forma que eu não bata muito rápido para não ter essa explosão, assim como um pó descolorante, que isso é fundamental. Ah, por que que o pó inchou? Porque eu criei tanto atrito ali no pó, batendo ele tão rápido, que ele acabou inchando com o tempo de pausa, tá? Então, isso são detalhes fundamentais aí na hora de um preparo, tá? A cor que eu quero, aí entra a questão do diagnóstico. É importantíssimo eu passar na questão do diagnóstico, né? Vamos, por quê? A cliente chega no salão, ela fala que quer um procedimento ou uma cor, e aí eu preciso analisar. É possível fazer essa cor? Tá? É possível isso? Como fazer o diagnóstico para fazer uma cor em um cabelo? Isso é fundamental, tá? Isso é importantíssimo, tá? Isso é muito importante, né? Só falar um detalhe, Adri. O pessoal tá perguntando aqui quanto tempo o total vai ficar nesse cabelo. Eu sempre falo que para cobertura de brancos, né, o ideal total nessa raiz são 45 minutos, que é para a gente ter um tempo de oxidação total. Por quê? Quando eu preparo a coloração com o oxidante, eu tenho 45 minutos de ação de explosão, ou seja, por 45 minutos, o produto vai conduzir o pigmento da massa de cor para o fio de cabelo. Então, eu tenho ação. E como eu quero uma cobertura de brancos, porque normalmente um normal, que não tem muito branco, a gente fala ali, 35 minutos, 35 a 40 minutos. Ótimo. Um cabelo com proporção alta de brancos, né? Sempre a gente fala nessa raiz na parte branca, que a gente tem ali um total de 40 a 45 minutos total, porque é o tempo total dessa explosão, né? É o tempo total da explosão que a gente vai deixar nesse cabelo. As pontas, como já tem cor, tá? Como ela já tem cor, já tem uma cor ficando ali 20 minutos, perfeito. A não ser que fosse uma cor diferente. Aqui a gente vai manter o vermelho, nós já temos um fundo vermelho, vamos só fechar um pouco o tom, então vamos trabalhar tom sobre tom. Não precisamos de oxidação.
Se nós precisássemos de oxidação nesse cabelo, por exemplo, é uma base natural, ela quer um vermelho vibrante. Aí nós usaríamos um oxidante e aplicaríamos de raiz as pontas de uma vez só, de uma única vez. Isso fique bem claro, né? Se eu tenho uma cor natural, escura, por exemplo, eu quero mudar todo o cabelo, eu aplico em todo o cabelo. Nesse caso, em específico, né, que a Adri está fazendo, esse cabelo já teria vermelho, ele só está oxidado, mas eu já tenho o fundo vermelho preparado. Então, quando eu aplicar a cor, agora ela vai aplicar a cor, ela vai aplicar tom sobre tom. Ou seja, aplicou tom sobre tom, esse produto agindo 20 minutos é o suficiente para ele dar o tom esperado, tá? Dar o tom esperado, mas na raiz, onde nós queremos cobertura de brancos ali, de 40 a 45 minutos, que é o tempo total de oxidação que nós temos aí do produto para preenchimento, cobertura, durabilidade, né? E usufruir de tudo que o produto Garden Color nos oferece, como nanopartículas prateadas, complexo Biorestore e muito mais. Ale, aqui, ó, vou mostrar para vocês que o pouco tempo já que passou, a gente já tem uma volatilização boa da cor, ó, o pigmento já está ali, tá vendo? Então, é isso mesmo que você acabou de falar. Aplica na raiz, deixa o tempinho de pausa, depois você vai puxar para poder trazer o pigmento um pouco mais forte, onde ele já está desbotado. Então, só para vocês verem aqui, ó, tem mais ou menos uns 14 minutos que a gente aplicou essa raiz, e olha que lindo que já está aqui. Levanta só um pouquinho para a gente poder mostrar. Tá vendo, pessoal? Então, o pigmento já está fixando lá na raiz, no branco. Muitas pessoas têm dúvida. Ah, mas a coloração não pega, mas eu não consigo pigmentar. Então, são pequenos detalhes, que é isso que o Ale está explicando, de aplicação, de forma de fazer a mistura dos pigmentos, de usar o oxidante correto, de fazer a aplicação correta para ter um trabalho, um resultado legal, bacana. Certo? Então, é isso aí, Ale. Só para você poder explicar aí para o pessoal que já tem um pouco de tempo e daqui a pouquinho eu vou aplicar nas pontas e fazer a emulsão para poder dar a fixação da cor de raiz às pontas. Ok? Perfeito, perfeito, Adri. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Luigi, que quanto tempo devo emulsionar, né? Faltando quantos minutos? Normalmente, se é uma cor que eu já tenho e que vou fazer apenas, por exemplo, eu tenho um marrom, a minha cliente voltou para retocar esse marrom, ela voltou ali, tem ali 1 centímetro, 1,5 centímetros de raiz, eu aplico a raiz, tá? Eu aplico essa raiz. Apliquei a raiz, deixo o tempo de pausa, quando faltar em torno de 10 minutos, eu emulsiono para as pontas, porque 10 minutos é o suficiente para dar um brilho nessas pontas, para ficar perfeito. No caso de eu estar mudando uma cor, ou a cliente vir pela primeira vez no salão e utilizar a minha cor, eu sei que eu preciso de mais durabilidade, eu preciso mostrar para ela o que a coloração Garden Color que eu trabalho oferece de benefício no dia a dia, em questão de durabilidade, de qualidade. Então, o que eu faço? Eu aplico a raiz, tá? Como a Adri está fazendo, espero um pouquinho para agir na raiz e aplico nas pontas. Nesse caso, a gente vai aplicar com uma outra volumagem, como eu falei. Por quê? Porque vamos manter o vermelho. E é só tom sobre tom nessas pontas, né? Isso que é importante. Nessa ponta é simplesmente tom sobre tom. Então, eu não preciso de oxidação porque já está vermelho. Agora, se a cliente tivesse o cabelo num tom escuro ou num tom mais claro, muito mais claro, tivesse ali num 8 e quisesse um 666, aplicaríamos ali o 6.66 com base 5 na raiz e na sequência, terminou de aplicar, já aplicaria as pontas com o 6.66. Entendeu? Por quê? Porque eu quero igualar tudo. Agora, nesse caso, não. A gente tem uma pequena abertura de tom por oxidação nesse cabelo que a Adri está fazendo. Então, daqui a pouco ela vai aplicar, vai agir ali em torno de 20 minutos, já é o suficiente. E aí, nos próximos retoques que a Adri for fazer, que aí já é ela que fez
toda a cor desse cabelo, ela já vai fazer da forma que eu tô falando. Ela vai aplicar a raiz, quando faltar 10 minutos, ela vai emulsionar para todo o cabelo, tá bom? Ela vai emulsiona para todo o cabelo e já fica perfeito. É legal você falar sobre isso, Ale, porque muitas vezes, né, os clientes que já estão acostumados ali no salão, o profissional ele continua fazendo a aplicação dessa forma. Lembrando que ela não é uma cliente minha, ela não usou Garden Flowers antes, é a primeira aplicação, então eu estou fazendo uma correção de cor. Então, o profissional cabeleireiro ele tem que entender que para trabalhar com coloração, você não pode só ser um aplicador, né? Pega a cor e aplica. Você tem que entender da estrutura capilar, do fundo, da cor natural, o que o cliente deseja, tudo isso que você está explicando aí tem que entrar, né, na cabeça do profissional e ele tem que ter esse diferencial. Então, aonde ele vai conseguir esse diferencial e entender essas técnicas? É estudando. E a Garden Flowers é uma empresa que está aqui para isso. Nós, educadores, nós somos aqui treinados para poder passar conhecimento para vocês, falar sobre o nosso produto, falar sobre técnicas e levar o educacional, o diferencial para vocês. Então, aproveitem bastante, porque hoje tem muita coisa bacana. Isso aí. Show, é isso mesmo, Adri. É importante lembrar sempre que o diagnóstico, pessoal, é fundamental, tá? Por exemplo, a cliente ela chega no salão, né? Ela quer uma determinada cor, eu preciso levar em consideração o que ela tem, né? Eu preciso levar em consideração o que ela tem no cabelo que eu possa, né, estar fazendo. Ou eu vou pedir para o pessoal do marketing colocar algumas fotos que nós preparamos, que eu vou falando sobre Antes de colocar, essas fotos. Pode falar, Adri. antes deles colocar aí os slides para você explicar sobre a colorimetria, eu vou já começar a preparar aqui a cor que vai para comprimento e pontas, tá? Show. Então, lembrando a vocês que, olha, uma raiz eu usei um pouco da coloração, né? Menos da metade, e agora eu vou continuar com o mesmo tubo para vocês entenderem que também tem um custo-benefício. A gente consegue trabalhar uma quantidade para fazer a raiz e trabalhar comprimento e pontas. Então, muitas vezes, o cliente, o cabeleireiro fica preocupado. Ah, mas eu tenho que usar 2 tubos, eu tenho que usar 4 tubos para fazer uma raiz, uma cobertura, uma correção de cor. Não, pessoal. Então, isso daí também é bem bacana vocês verem, né, ao vivo, para vocês entenderem que com a balança, vocês trabalhar tudo certinho na medida, a gente vai ter um bom resultado e a gente vai ter aí um custo-benefício bacana também. Tá ok? Show. Isso é legal, Adri, porque assim, a média, né? Para o pessoal ter uma ideia, o pessoal pergunta muito isso. Ah, eu uso um tubo para fazer um retoque de raiz, e aí eu vejo o profissional preparando um tubo para fazer um retoque. Não, pessoal, um retoque de raiz, tá? Um retoque de raiz, de média ali, um mês e pouquinho, eu uso de 30 a 40 gramas de coloração para retocar. Né? Se eu uso de 30 a 40 gramas, eu vou usar ali de OX entre 45 e 60, né, de OX, porque é 1 para 1,5. Ou seja, se eu uso 30 de coloração, eu uso 45 de OX. Se eu uso 40 de coloração, eu uso 60 de OX, que é 1 parte para 1,5. Ou seja, com isso já é o suficiente para se fazer um retoque de raiz. Agora, quando eu preparo um tubo, se eu vou aplicar a cabeça toda, aí sim, vai ter cabelo que é muito cabelo, eu vou usar 1,5 tubo, vou chegar, dependendo do cabelo, a usar 2 tubos, sim, tá? Mas para um retoque de raiz, preparar 1 tubo de coloração é desperdício. Eu preciso preparar ali, né, entre 30 e 40 gramas para fazer um retoque. Por exemplo, eu vou fazer um retoque de raiz. Se eu preparar 2 cores, como a Adri fez, meio a meio, ela pode colocar ali 15 gramas de 6,66 e 15 gramas, tá, de 5,0. Ou seja, ela vai ter no total 30 gramas, ela vai colocar ali 45 de OX.
né? Que é a proporção 1 para 1,5. Então, essa é a proporção ideal e vamos preparar aí entre meio tubo e 40 gramas, né? Meio tubo 30 gramas e entre meio tubo e 40 gramas é o suficiente para um retoque de raiz, tá? O pessoal tem muita dúvida com isso, eu vejo que tem muito profissional que acaba desperdiçando cor, né? Ele acaba desperdiçando coloração. Então é legal a gente saber isso, que entre 30 e 40 gramas é o suficiente para retocar uma raiz, tá bom? Falando em diagnóstico, pessoal, é importantíssimo a gente levar sempre em consideração o cabelo que a cliente tem, né? Deixa o Gui colocar, o marketing vai colocar aqui os slides, né, para a gente, algumas fotos que eu separei para vocês. Olha só, pessoal, é uma foto de um retoque de raiz de cobre, né? Essa é uma foto de um retoque de cobre. Olha o que acontece normalmente. Comprimento e pontas, uma cor mais escura, a cor que a cliente tinha, aquela cor que ela desejava. E quando faz o retoque de raiz, aí ela tem essa cor revelada mais clara. Olha só isso, ou seja, a raiz ficou muito mais clara. Por quê? Eu tenho que levar em consideração, primeiro, eu preciso acertar o tom utilizado. Eu preciso acertar a volumagem de OX. E eu tenho que levar em consideração que a raiz, que é quente, eu vou ter calor, a cor sempre vai realçar mais, ficar mais viva do que as pontas. Ou seja, eu aplico uma coloração no cabelo todo e aí vai revelar uma raiz mais vibrante. Por isso é importantíssimo, mesmo quando eu vou fazer uma cor vibrante, vermelho, cobre, né? Por quê? Quando eu vou fazer um marrom, que é um escuro, um chocolate, uma cor escura, eu não vou ter vibração. Porque mesmo que o chocolate vibrar, como ele é escuro, ele vai ficar tom sobre tom, vai igualar e ficar uniforme. Claro que se for um cabelo claro, que eu for escurecer, aí eu vou também fazer algo que eu vou falar agora, tá? Mas um cabelo assim, cobre pro dia a dia. O que é ideal eu fazer? Preparar uma base. Por exemplo, eu vou utilizar nesse cabelo 7.44. Perfeito. Vou utilizar 7.44 com 30 volumes, vai ficar um cobre vibrante, um cobre lindo, ótimo. Só que eu preciso pensar sempre que na raiz, vejam só esse cabelo, na raiz eu vou ter mais vibração, porque o crânio é quente, eu vou ter mais calor, eu vou ter uma maior oxidação, vai clarear mais do que o restante do cabelo. E aí entra o interessante, mesmo que eu não tenha brancos, é aconselhável que, na raiz, para não ter essa proporção de mais claro, de maior vibração, eu coloco uma base. Ou seja, eu vou preparar 7.44 com uma base 7 na raiz, ok? Apliquei ali meu 1,5 dedinho, 2 dedinhos de raiz, e aí depois eu aplico 744 puro, no comprimento e pontas. Por quê? Se eu aplico o mesmo produto e eu tenho mais calor na raiz, eu tenho uma maior ação e uma ação mais rápida na raiz, consequentemente eu tenho maior vibração de cor, né? Se eu tenho maior vibração de cor, é quando a cliente olha e fala, nossa, mas a raiz ficou mais clara. Né? Não dá impressão, até o loiro, às vezes, que ela vê, por quê? Porque a luz bate, reflete. Então, eu preciso de um equilíbrio dentro disso, né? Eu preciso desse equilíbrio. Ou seja, eu preparo a cor com uma base, no caso, 7.44 com 7.0. Lê, mas eu quero uma vibração. Perfeito. No caso de uma raiz, lembra que eu falei, vou preparar entre 30 e 40 gramas. Se eu for preparar 30 gramas para a raiz dela, eu vou preparar ali 20 gramas de 7.44 e 10 gramas de 7.0. Ou seja, eu vou colocar 1/3 de uma base. Para quê? Para eu não ter essa luminosidade maior na raiz. O cabelo vai ficar perfeito, uniforme e a cliente vai amar. Por quê? Porque isso é bacana, pessoal, porque o dia que ela não puder ir até o seu salão,
ela for retocar o cabelo em outro salão, se o profissional não tiver o cuidado de fazer isso, não usar uma coloração de qualidade, ela não vai gostar. E aí ela vai voltar para o seu salão para corrigir e não vai te abandonar mais, porque ela sabe que quando ela vai até o teu salão, você vai deixar ela com uma cor uniforme da raiz até as pontas. Então é fundamental sempre levar em consideração que nós vamos ter essa abertura de luminosidade maior na raiz devido ao calor do crânio. Sempre vai clarear mais. É no caso de descoloração, vou fazer uma descoloração global. Eu trabalho primeiro comprimento e pontas, tá? Trabalho ali primeiro comprimento e pontas e depois eu trabalho a raiz. Quando esse comprimento e pontas já clareou, já chegou num tom bacana, numa abertura legal, aí eu aplico na raiz. Se não, devido ao calor, eu tenho uma raiz mais clara, né? Então isso a gente sempre tem que levar em consideração. É importantíssimo, né, a gente fazer esse diagnóstico correto. Pode passar, Gui, a foto, por favor? Tá? Mas isso, pessoal, a gente sempre leva em consideração para a gente não ter, né, esse erro aí que é gravíssimo dessa raiz mais clara. Um outro detalhe que me perguntam muito, Alê, como eu conserto aqueles manchadinhos quando eu faço mechas, né? Fiz mechas na minha cliente e aí tem aqueles manchadinhos. Como que eu conserto isso? Então vamos lá, pessoal. Tem duas formas de acordo com duas possibilidades do resultado final, tá? Tem alguns manchados que não manchou só a raizinha, né? Manchou todo o cabelo em cima. Então é um pouco mais complicado de corrigir. Para corrigir isso, quando mancha toda a raiz, e aí não é só a raizinha, borrou, vazou no papel, deu aquela, o descolorante vazou e encheu de manchinha em toda a parte do topo da cabeça, aí eu preciso ou trabalhar um esfumado ou trabalhar mechas ao contrário, alguma coisa que vai corrigir dentro do que a cliente quer, né? Eu preciso pensar sempre no que a cliente quer. Tá? Então, eu posso trabalhar um esfumado. Vai ter cabelos, tiveram muitos cabelos que eu trabalho muito, eu vou pôr aqui, tem um cabelo próximo que eu vou mostrar para vocês, eu trabalhei nele, tá? Eu fiz, é um cabelo sensível, tá? Era um cabelo sensível, um cabelo que tinha umas mechas já, só que tinha uma cor laranja, né? Por quê? Porque ela acabou retocando a cor em casa, na pandemia, e aí retocava em casa. E eu garanto, pessoal, que em muitos salões tem cliente até hoje chegando com o cabelo do efeito pandemia, né? Porque a gente ainda está vivendo isso, ainda tem muitas pessoas com medo de sair para a rua, e ela acaba retocando o cabelo em casa. Consequentemente, fica laranja porque ela vai usar a base, ela vai cometer aquele erro que eu falei lá no começo, ela vai usar a cor sem levar em consideração o fundo de clareamento, altura de tom, e aí vai ficar laranja, né? Isso não tem como escapar. E aí ela vai chegar. E fora que sempre que ela for retocar, ela vai colocar a proporção de OX a olho normalmente. Então vai ficar uma mecha mais clara, uma parte mais clara, uma faixa mais escura, outra faixa mais clara. Por quê? É isso que acontece quando eu preparo o oxidante a olho. Né? Então, eu acho bacana isso, porque, poxa, Ale, o que acontece se eu preparo a olho a cor? É só você olhar uma cliente que faz em casa o cabelo, porque ela prepara a olho e aí ela tem várias marcações, né? De cada mês que ela fez um retoque durante a pandemia, ela tem uma marcação ali de uma cor mais clara, mais escuro, oscila. O mesmo tom, ele oscila. Por quê? Porque ela mudou a porcentagem de OX que ela colocou. Ou seja, uma vez ela teve mais oxidação, outra vez menos oxidação. E a cor nunca agiu como tinha que agir. Aí acabou ficando com o cabelo totalmente laranja, né? E aí ela precisa corrigir isso, tá? Nesse cabelo em específico que está na tela agora, para se corrigir esse cabelo, nós podemos chegar
tanto com uma cor base natural. Eu gosto muito de um 4.0 com um pouco de 6.1. Prepara um pouquinho e aplica nessa raizinha ali, que ele vai igualar rapidinho. Deixa aquele tempinho de pausa, você vai observando. Quando ele fechar, enxágua, tá? Essa é uma opção de consertar só os manchados, sem esfumar. Por quê? Porque tem umas marquinhas no topo ali e tal, dá para pegar rápido e corrigir, né? Eu não vou levar muito tempo, tá? Esse é um detalhe em específico. Agora, vai ter aquele cabelo que manchou tudo, aí eu já não posso pegar o 4.0 do 6.1 e aplicar só onde tem a mancha, porque senão eu vou aplicar em todo o cabelo praticamente, toda a raiz, porque tá tudo manchado. E aí, o que eu tenho que fazer? Qual a melhor solução? Seria esfumar esse cabelo, tá? Aí eu preciso levar em consideração a altura de tom natural, mas assim, um tom de cabelo que eu tenho até uma base 5 em média, né? Aquele cabelo ali castanho claro, eu uso 4.0 com 6.1 para esfumar. Passou de 5, eu tenho um 6, um 7, eu uso, né, ali, ou eu uso 5, tá, com 6.1, ou eu uso 5 com 7.1, depende da altura de tom do cabelo natural da cliente. Por quê? Porque eu preciso fazer algo próximo do natural. A gente vê muito problema com pessoas que esfumaram o cabelo. Ai, mas abriu minha raiz. Ai, eu não gosto de esfumado porque a raiz fica laranja. Pessoal, isso acontece quando o profissional ele usa uma coloração para esfumar a raiz, tá? Quando eu esfumo a raiz, eu não uso coloração, eu uso tonalizante, ou seja, eu preciso de algo depositativo. Isso é fundamental, né? Algo que seja ali depositativo para eu depositar e o pigmento fixar, sem alteração de altura de tom do que eu tenho, porque eu quero uma coisa natural. Então eu uso, tá, Garden Color com Revitalize, preparo, aguardo ali os 5 minutinhos, porque eu preciso volatizar o amônio, ter esse tom sobre tom, e aí eu vou aplicar, tá? Aplico ali em toda a raiz, quando eu vou esfumar, 10 minutinhos que eu apliquei, eu começo a puxar. E aí eu puxo para tirar a marcação, e aí as pontas vai de como você, se você quer enxaguar já as pontas, se você quer deixar um pouquinho, né? Isso tudo a gente vai ensinar num curso de colorimetria, né? Como esse é focado ali no retoque de raiz, é mais uma explicação rápida ali, mas para vocês entenderem como faria para consertar, né, no caso, um manchadinho assim, tá? Então, um pouquinho manchado, 4.0 e 6.1, e aplico ali, mesmo que o cabelo for um pouco mais claro, eu vou aplicar 4.0 com 6.1, por quê? O 6.1 para não ficar um pouquinho de 6.1 para não ficar laranja quando esse cabelo oxidar, essa cor que eu apliquei oxidar, né? E porque normalmente a cor que borrou ali, o borrado, ele já está laranja. Então, quando eu coloco o 6.1 é para eliminar esse laranja e o 4.0 é para fechar tom. E aí eu vou olhando, aquele olhômetro, deu a cor, igualou, uniformizou, eu enxago esse cabelo e perfeito, tá? Continuo o procedimento ali, se for necessário matização, a matização, e aí continuo o procedimento que eu tenho que fazer. No caso de esfumar, né, eu vou esfumar o cabelo, aplico, pausa de 10 minutos, no caso, dependendo da cor, como eu falei, o mesmo 4.0 com 6.1, 10 minutos de pausa, lembrando, tonalizante, porque eu não quero abertura de raiz, eu não quero que esse cabelo na oxidação, ele me revele algo alaranjado, que é o que eu vejo acontecer, que as clientes não gostam. E aí, quando você faz um esfumado correto, que a cliente ama, ela vai falar, uau, agora sim eu entendi o que é um esfumado. Então, não tem essa alteração de cor da raiz, é simplesmente um degradê, tá? Então isso é muito importante a gente entender, são duas formas aí para se corrigir um cabelo. Gui, pode passar a foto, por favor? Vamos ver a próxima foto aqui. Pessoal, ó, esse, né, também é um manchadinho, mas aí, se o cabelo tá muito assim, por exemplo, é um detalhe somente, tá? É um detalhe somente, eu consigo fazer. Aqui no caso, essa cliente, quando o profissional me mandou, era um retoque de raiz. Então, você vê que já cresceu a raiz, tá? Ia fazer a cor. O que eu orientei nesse caso, pessoal? Aplicar a cor e quando der os 20 minutos que aplicou para cobertura de branco, esfumar essa cor. Por quê? Correr um pouquinho para criar um degradê,
ter a cobertura de brancos. Por quê? Porque a mecha está muito próxima, né? Eu aconselho a retocar mecha sempre em torno ali de 4 meses. Por quê? Antes de 4 meses, muito cabelo não tem o tamanho suficiente para trabalhar e fazer um retoque de mecha sem agredir a parte que já tem. Porque eu preciso pensar que sempre o produto, quando eu aplicar, ele vai encostar ali na partezinha que já tem produto, né? Ele vai encostar na partezinha que já tem produto e eu vou ter um dano ali. Por quê? Normalmente essa parte é mais sensível, que já tem um produto, é um cabelo que já vem de um processo sensível que eu tratei antes para poder fazer as mechas. Então eu preciso preservar a saúde do fio. E aí é importantíssimo, pessoal, nossas clientes sempre levarem linha home care. Ah, não é que eu quero empurrar um produto, não. Eu estou preocupado quando essa cliente voltar ao salão, que esse cabelo ainda esteja bonito. Ou seja, é um cabelo que eu fiz luz, eu tenho que tratar com esse tratamento SOS no salão, por quê? Porque o cabelo perde diariamente massa, então eu preciso repor essa massa e vou repor com o Regeneration, com o Regeneration para manutenção e o tratamento SOS no salão, onde eu tenho a máscara Replenish, repositora de aminoácidos, né, que eu vou repor o que o cabelo necessita e manter ele saudável. Ou seja, é uma continuidade a umas luzes, uma balaiagem que a cliente faz para que ela tenha o cabelo bonito. Porque não adianta a cliente, eu quero o cabelo bonito, ela faz e aí ela vai aparecer no salão só daqui a 4 meses. Ela não levou uma home care. Por quê? Ale, olha, eu não tenho tempo de tratar no salão, mas eu amo ser loira. Olha, então tudo bem. Você vai levar para sua casa, né? Eu indico para ela kit Regeneration de manutenção, ou seja, ela vai usar o kit Regeneration para manter o cabelo saudável e tratado. E aí também uma vez por semana ela vai usar a máscara SOS. Ela não pode fazer o tratamento no salão, mas eu indiquei o que ela fazer em casa. É um pouco menos poderoso que o salão. Sim, mas ela vai fazer ali toda semana o SOS, né, linha home care na sua casa. E aí, uma vez por semana, ela vai aplicar SOS e as outras lavagens ela vai lavar com o Regeneration. Lembrando sempre que é importante deixar a pausa no shampoo e deixar a pausa na máscara. Por quê? Porque o produto vai agir e vai fazer a reconstrução que ele tem que fazer. Sempre, toda a linha home care, é legal indicarmos para nossas clientes deixar uma pausinha ali no shampoo e uma pausinha ali também na máscara, no passo 2, né? Em sua casa, quando ela toma banho, pode deixar ali 5 minutinhos o shampoo, 5 minutinhos a máscara, para ela ter um resultado perfeito e vai ter um cabelo bem tratado para que ela volte no salão e o cabelo esteja perfeito para você fazer esse retoque, fazer o procedimento que seja. Tá? Nesse cabelinho específico, eu indiquei ali para fazer o retoque de cor e puxar para dar aquela esfumada, criar aquele degradê, corrigindo essas marcações, porque a cliente foi fazer um retoque de raiz apenas, né? E aí ela queria fazer aí esse detalhe. Então, a cor que usar na raiz dá aquela puxadinha, esfumando já, né, para ficar perfeito, para esconder essa marcação. Então, vocês veem como são trabalhos específicos, né? Por isso que a gente vai, como que eu faço para corrigir uma raiz? Esse aqui eu uso uma forma, aquele outro eu usei outra forma. Então, a gente precisa saber as formas de corrigir para que quando a cliente vem até nós, vem até o salão, nós saibamos o que fazer em determinadas situações. Porque aqui a gente falou sobre o que está muito manchado, sobre o que tem só alguns escorridinhos e sobre esse que a cliente fez em um outro salão. Depois ela voltou para retocar o cabelo com a gente e a gente precisa consertar isso, precisa deixar esse cabelo bonito, deixar ela sair bonita. Então, só aqui rápido, foram 3 situações diferentes de manchas que a gente precisa corrigir, tá? Uma outra forma também de se fazer. A Garden Flowers tem a touca exclusiva, a Garden Flowers. A gente pode puxar muito o cabelo, né? Pode puxar bastante e fazer as mechas. Por quê? Porque a gente vai camuflar todas as marcações. Quando a cliente vem retocar o cabelo, que ela tem muita marcação. Então, eu posso fazer no papel, posso esfumar, posso fazer de diversas formas. E a touca é uma das vantagens. Por que eu falo isso? Muitos profissionais falam para mim, Ale, eu só sei fazer luzes na touca. Tem como fazer uma correção de cor? Tem como fazer uma correção de cor, sim.
tá? Você pode, inclusive, esfumar depois um trabalho feito na touca, que fica super bonito, fica muito legal, tá? Mas a única coisa que você não tem como trabalhar na touca é fazer mechas claras e escuras ao mesmo tempo, fazer devolução de cor, ou seja, quando você trabalha mecha clara e faz uma mecha inversa, mecha clara e mecha inversa. O único detalhe é quando você tem que fazer isso, não tem como você trabalhar na touca, você tem que trabalhar ali no papel ou ao ar livre para que você possa fazer um trabalho mesclando cores, onde você vai fazer uma devolução de fundo ou se o profissional, o que leva mais tempo, mas se o profissional preferir, ele faz uma devolução de cor em algumas partes, tá? Lembrando, pessoal, que o que é erradíssimo fazer? A cliente chegou com um problema, eu escureço todo o cabelo dela para fazer mechas novamente, sendo que ela já tinha mechas. Então, eu nunca faço isso, né? Nós da Academia Garden Flowers sempre ensinamos isso. A gente vê que, infelizmente, algumas escolas ainda ensinam para uma correção de cor. Escurece todo o cabelo e clareia de novo. Nem todo o cabelo aguenta ser clareado novamente, nem todo o cabelo consegue passar por esse procedimento de escurecer e clarear. Por quê? Eu preciso lembrar que quando eu for clarear esse cabelo, eu vou clarear partes que eu já tinha mechas. Ou seja, eu vou clarear partes que eu já tinha mechas e escureci. Esse cabelo vai ficar extremamente agredido, extremamente sensibilizado. Então, eu preciso preservar o que eu já tenho claro, fazer uma correção de cor. É isso que é uma correção de cor, tá? Eu aproveitar o que eu tenho aqui a gente vai para melhorar essa cor, tá? Então, isso é fundamental. Sempre melhorar usando o que eu tenho e nunca escurecer tudo para depois clarear novamente. Isso é um erro gravíssimo. A gente precisa sempre aproveitar o que tem para a gente ter o resultado perfeito e o cabelo saudável. A gente precisa pensar sempre em manter o cabelo da cliente saudável para ela, tá? Adri, você quer falar alguma coisa? Sim. Deu nosso prazo vamos passar para a Adri e a câmera? Deu nosso tempo aqui, é só um minutinho que a gente já vai para o lavatório. E eu queria falar para vocês que a gente vai usar a linha Carbon, o cabelo dela, o shampoo e a máscara. E aí, enquanto isso, o Ale vai continuar aí explicando para vocês sobre esses cabelos que estão nos slides. E daqui a pouco eu volto com o cabelo pronto. Ok? Perfeito, Dri. Perfeito. Tranquilo, pessoal? Vamos, Gui, pode passar a foto, por favor? Para a gente ir aí para outra foto. Bom, pessoal, aqui a gente tem uma regrinha de diagnóstico, né? Uma regrinha simples, tá? Do que a gente precisa olhar. Por quê? Eu vejo que muitos profissionais acham assim, é muito fácil fazer um retoque de raiz. Eu pego a tabela, olho a cor, aplico a cor e acabou. Acabou. Aí, quando fica a raiz mais clara, as pontas mais escuras, aí ele não sabe como corrigir o porquê que aconteceu, né? O porquê que ficou daquele jeito. E outra coisa, se a cliente tem cor, muitas vezes, pior ainda. Porque aí aplica uma cor clara, clareia só a raiz, fica aquela raiz mais clara, aquelas pontas escuras, e cria um problema enorme. Cria um problema enorme e como consertar. Por quê? Simplesmente porque eu não fiz o diagnóstico de forma correta. Ou seja, eu preciso sempre, sempre analisar o cabelo da cliente. A cliente entrou, eu vou fazer o diagnóstico, vou fazer a análise do que fazer, como fazer. Então, primeiro ponto, vou determinar a base natural do cabelo dela. Qual a cor natural? Tá? O que ela tem? Ela tem 90% de brancos? Legal, mas ali nos 10% de natural, preciso olhar e saber qual é o natural. É um 5. Perfeito. Por quê? Porque aqueles 10% eu preciso de fazer algo para que ele chegue na mesma cor de onde eu tenho os 90% de brancos. Segundo ponto, determinar a porcentagem de brancos. Tá? Então, eu vou analisar ali. Ela tem 10% de 5, uma base 5, e tem 90% de brancos. Ótimo, já sei que eu vou trabalhar, minha maior proporção é brancos. Perfeito.
né? Esse cabelo, eu só preciso saber mesclar para ter cobertura e o que eu aplicar fica a cor que eu quero, fica perfeito, né? A não ser que eu tenha uma cor já nas pontas, e aí eu preciso retocar essas pontas, né? Uniformizar com o que eu vou aplicar, ou seja, eu não posso aplicar nada muito mais claro se a ponta está escura. Então, sempre preciso levar em consideração isso. Terceira regra, determinar a cor do comprimento e pontas. Por quê? A cliente veio para retocar o cabelo. Eu tenho uma cor na raiz, tenho porcentagem de brancos e tenho uma outra cor no comprimento e pontas que ela já aplicou, já oxidou e aí tá oxidada, né? Aí eu vejo muitos profissionais pegando lá a cartela de cor, encosta a mechinha do cabelo da cliente. Ah, é essa cor aqui, ó, que eu vou aplicar. Só que existem alguns fatores quando se faz isso. Esse cabelo já está oxidado. Esse cabelo, normalmente, ele já está um tom e meio mais claro nas pontas, né? E nem sempre a cliente quer aquilo. Ela quer o que ela tinha quando ela fez. Ou seja, ela quer retocar o cabelo e ter o cabelo perfeito dentro do que ela fez lá atrás. Ela não quer manter a oxidação que ela tem hoje. Claro que pode ter a cliente, olha, eu gostei, deu uma clareada, porque deu uma oxidada, eu gostei. Eu quero manter mais claro. Aí nós vamos trabalhar a raiz um pouco mais clara para equilibrar e dar aquela emocionada nas pontas, mantendo o que nós temos, para reavivar o brilho, ficar perfeito, né? Mas sempre mantendo ali o que nós temos. Então é importante sempre a gente saber avaliar isso. Porque não é simplesmente eu encostar o cabelinho, é tal cor, e aplico tal cor. Não. Eu tenho que analisar qual a cor natural, qual a porcentagem de brancos, o que ela tem no comprimento e pontas. E saber que é importante saber, é engraçado isso porque alguns profissionais falam assim, poxa, Lê, você explica isso, né? É uma coisa que às vezes não tem que explicar. Não, eu preciso explicar por quê. Eu tenho muitas perguntas sobre isso. Nós, técnicos da Garden, nós recebemos muitas perguntas sobre isso. Ah, e a cliente tinha um 5 nas pontas. Olha só, a cliente tinha um 5 nas pontas, ou um chocolate, um 67, e ela queria clarear tudo para um 8. Eu apliquei um 8 e só clareou a raiz, né? Então, pessoal, primeiro ponto fundamental é aquela velha história que a gente aprende quando a gente entra ali na escola para aprender coloração, né? A velha frase, tinta não clareia tinta. Ou seja, tinta não clareia tinta. Onde eu tenho cor cosmética, eu não clareio com cor cosmética, só com descoloração, né? Eu só consigo clarear cor cosmética com descoloração. Então é importantíssimo eu entender isso, né, para eu saber que eu não posso pegar um cabelo que tem uma cor já feita numa altura 5, 6, um chocolate, um 67, e aplicar uma base 8, um 8 alguma coisa, um 8,1 na raiz, porque eu não vou clarear as pontas, eu vou clarear somente onde está natural, tá? Então isso é importantíssimo a gente sempre deixar gravado que cor cosmética não clareia cor cosmética. Eu sempre preciso, né, de fazer ou uma limpeza de cor, se é pouca coisa. Às vezes a cliente chega no salão, poxa, eu não quero mais essa cor escura, ou eu pedi para fazer uma cor num salão e escureceram demais, e eu queria clarear só um pouquinho, eu queria um pouquinho mais claro. Então tem casos, pessoal, que às vezes no próprio lavatório eu faço uma limpeza, né? Eu pego ali um pouquinho de descolorante, um OX20 volumes, um pouquinho do Keraplex e um shampoozinho Hydra, no caso, aplico ali, e aí aplico no cabelo, vou enluvando esse cabelo e vou tendo abertura de tom. E aí ali no lavatório mesmo eu tenho essa abertura de tom, e aí eu já faço enxago, né, e aplico a tonalização. Então eu consigo clarear 2 tons ali, dependendo do cabelo, se é um cabelo saudável, lembrando sempre. Fundamental, teste de mechas em todos os cabelos, que eu vou trabalhar clareamento, tá? Quando é coloração é mais tranquilo eu trabalhar, por quê?
coloração, eu não vou ter tanta oxidação, tanta explosão como eu tenho na descoloração. Descoloração já é um caso mais delicado, que eu preciso de testes de mechas. Então, eu vou fazer uma limpeza, eu tenho que saber avaliar aquele cabelo, se ele vai suportar uma limpeza, se ele vai suportar esse clareamento, por mínimo que seja, e vai continuar íntegro, né? Não adianta a gente fazer um cabelo que não fique íntegro, né? Que a cliente saia do salão com o cabelo bonito, mas que depois esse cabelo aí volte todo ressecado e aí ela não consiga manter ele perfeito, tá? Então a gente precisa sempre ver. A outra regra, quarta regra, determinar a altura do tom desejado, tá? Eu preciso saber o que a cliente quer para ver como eu vou trabalhar. Já sei o tom da raiz, já sei a porcentagem de brancos, já sei a cor do comprimento e pontas, preciso saber o que ela quer para saber o que eu tenho que fazer. Preciso fazer limpeza de cor, posso aplicar a cor direto, é simplesmente um retoque de raiz com emoção, um emocionamento nas pontas para ficar perfeito, né? Essa cliente, aí a quinta regra é determinar o reflexo desejado e a sexta, a volumagem do oxidante. Tá? As pessoas perguntam muito assim, Ale, quando a cliente tem brancos, eu só uso 20 volumes para cobertura de brancos? Não, pessoal, por quê? Eu vou usar a oxidação necessária de acordo com a porcentagem que eu tenho de natural. Porque um simples exemplo, tá? A cliente, ela tem um cabelo numa altura de tom 5 natural. Ela tem 50% de brancos. Ela tem 50% de brancos, tem um cabelo numa altura de tom 5, e ela quer um resultado 8. Ela aproveita que já tem 50% de brancos, ela quer manter mais claro. Só que ela tem uma base 5. Se eu usar 20 volumes, eu não consigo chegar no 8, porque eu só clareio 2 tons com 20 volumes, né? Então eu preciso de usar 30 volumes. Ah, mas eu vou ter cobertura de brancos? Vou ter cobertura de brancos, desde que eu use a regra que a gente vai falar sobre daqui a pouco. Mas eu tenho cobertura perfeita, independente de usar 20, 30 ou 40 volumes de brancos, desde que eu use a regra perfeita. Por quê? Regra perfeita utilizada para cobertura, e aqui a regra da volumagem é uma regra específica para altura de tom pensando no natural, porque o branco já está claro. O branco já está claro. Se eu coloco 20 volumes, ele chega na altura de tom que eu quero, muito fácil, né? Porque eu só vou ali praticamente depositar. Agora, aonde eu tenho natural, eu preciso clarear e chegar no tom. Então, eu preciso usar a volumagem adequada para chegar no tom esperado. Isso é fundamental, né? Uso a volumagem adequada, chego no tom adequado. Então, eu vou sempre analisar ali, tá? Fazer esse diagnóstico para pensar. Um retoque de cor, pessoal, não é simplesmente... Ah, a cliente chegou, deixa eu ver aqui na tabela, aplico esse. Não. Tem toda uma responsabilidade por trás, uma responsabilidade de resultado, de cobertura, né, de não transparência, de dar o resultado que a cliente espera. Então, isso é fundamental. A gente precisa entregar. Então, olha a responsabilidade. E muitos profissionais acham que um retoque de raiz é simplesmente um retoque de raiz. Não é, porque ele envolve ali muita responsabilidade por trás. Um retoque de raiz, ele tem muita responsabilidade por trás, tá? Perfeito, Gui, a gente vai ter ainda aulas de colorimetria, que a gente vai passar mais para vocês, né? Aqui é uma tabelinha, pode passar outra, Gui, por favor? Aqui, a gente tem uma tabelinha de fundo de clareamento e altura de tom. Por quê? É importante eu saber. Minha cliente tem um cabelo 5.0, tá? Ela tem um cabelo 5.0, ela quer um cabelo 7, olha que interessante, né? E aí, como é engraçado, porque assim, na maioria das pessoas que eu pergunto, né, o que você usaria e o porquê, né? Sempre que eu rodei o mundo no nosso cronograma de cursos, eu sempre faço essa pergunta, ou numa base 5, ou numa base 6. Então, assim, uma pergunta muito fácil. Minha cliente tem um cabelo 5, ela quer uma base 7. Ela não tem brancos, olha que interessante. Ela não tem brancos, e ela quer sair com o cabelo 7.0.
Ela quer mudar pouquinho, discretamente, quer sair o cabelo 7.0. E aí eu pergunto o que vocês fariam. Aí tem gente que fala que usaria o 7.0 com 30 volumes, 7.0, já ouvi que 7.0 com 40 volumes, o 8.0 com 20 volumes. Ah, porque é uma cor mais clara. Então, assim, existem várias teorias, né? Mas, pessoal, a principal teoria que eu tenho que levar em consideração é o quê? A altura de tom e fundo de clareamento. Eu preciso pensar simplesmente, a minha cliente tem um 5, ela quer chegar num 7. Então, eu preciso clarear 2 tons. Perfeito, tá? Eu preciso clarear 2 tons nesse cabelo. Quando eu clarear 2 tons nesse cabelo, eu vou revelar o fundo de clareamento da minha cliente. O que é fundo de clareamento, pessoal? Quando a gente entender de uma vez por todas o que é fundo de clareamento, a gente não vai ter mais problema com cor e nem com descoloração, tá? Fundo de clareamento é o residual de cor que se sobra no cabelo após um clareamento, ponto. Seja esse clareamento por coloração ou por descoloração. Então, sempre que eu clarear com cor ou descolorir um cabelo, eu vou realçar ali o fundo de clareamento. E aí, realçando esse fundo de clareamento, eu preciso utilizar a cor que camufle esse fundo de clareamento. Ah, Ale, mas a Garden Color não é uma coloração inteligente? Pessoal, o fundo de pigmento da coloração vai aumentar a minha durabilidade de oxidação. Lembra que eu falei? Agora, para fazer uma cor no cabelo, eu preciso usar a cor correta. Aí entra a colorimetria, tá? Fundo de pigmento da coloração aumenta a durabilidade sem que esse cabelo oxide. Agora, a nuance que eu vou usar nesse cabelo vai me revelar o resultado que eu quero. Então, são coisas. Fundo de pigmento trabalha oxidação. Nuance trabalha o resultado da cor que eu quero. Ou seja, minha cliente tem 5, que é um 7. Eu já sei que eu vou usar um 7 com 20 volumes porque clareia só 2 tons. Lembra que eu falei? Tem que ser exato no OX e exato na altura de tom. Só que, se eu usar um 7.0, ele vai me somar ao fundo laranja que eu tenho. E aí vai dar uma camuflada e vai me revelar um 7.34. E não é esse que minha cliente quer. Ela quer um 7.0 natural. Se ela não tem brancos, eu vou usar o 7.1 com 20 volumes. É um cabelo 5, eu uso 7.1 para ter um cabelo 7. E aí chegamos de uma vez por todas ao resultado esperado, que é um cabelo 7.0. Por quê? Porque o ponto 1 eu tenho uma nuance azul. E quando eu tenho 7.0, eu tenho laranja. Ou seja, o laranja eu já tenho vermelho mais amarelo. O que eu preciso nesse cabelo? Do azul. Então eu ponho 7.1. Lembra que sempre falo nos cursos de colorimetria, a neutralização de cor é a união das 3 cores primárias, azul, vermelho e amarelo. Ou seja, quando eu misturo no cabelo o azul, o vermelho e o amarelo, eu tenho a neutralização de cores. E aí sim eu direciono os reflexos para o que eu quero, tá? Mas o primeiro fator é fazer a neutralização. Nesse caso que eu já tenho vermelho e amarelo, que é o laranja, vermelho mais amarelo é igual laranja. Então eu preciso de azul. Eu vou usar nesse cabelo 7.1 com 20 volumes, porque eu não tenho branco, só uso simplesmente 7.1 para ter um cabelo 7.0. E aí a gente entende de uma vez por todas que a cor que eu quero nunca é a cor que eu aplico. Eu nunca posso aplicar num cabelo um 7.0 esperando ele me dar como resultado um 7.0. Por quê? A cor que eu aplico se soma ao que eu tenho e me dá um outro resultado. Se eu aplico um 7.0, eu vou ter um 7.34 de resultado. Se eu quero um 7.0, eu tenho que aplicar um 7.1. Então, isso são formas da gente entender
que sempre vamos ter ali uma cor correta utilizando a colorimetria. E aí vamos ter durabilidade, menos oxidação, devido à tecnologia adicionando partículas prateadas, 3 fundos de pigmento que só Garden Color traz aí para nós profissionais da beleza. Certo? Perfeito, Gui. Pode passar o slide. A Adri vai voltar ali. Vamos voltar com a Adri. Aqui, pessoal, o resultado da nossa coloração. A proposta era fazer a cobertura dos brancos, uniformizar a cor. Aí, apareceu, agora veio. Tá me ouvindo? Pode mostrar agora, Gui. Então, Adri. A proposta era a cobertura de brancos e uniformização da cor, né? Uniformizar o pigmento da raiz, as pontas, porque já estava desbotado, o cabelo estava sem brilho, estava opaco. E a Garden Flowers é uma empresa onde a gente tem todo o material para trabalhar com muita segurança, né? Então, desde a proteção da pele, da coloração ser aplicada, do tratamento para lavar, tratar o cabelo no lavatório e a finalização. Então, a gente vai finalizar esse cabelo. Eu vou aplicar o óleo de moringa agora. Tá? Passar um pouquinho aqui para vocês verem. O cabelo ficou super bonito, brilhoso, saudável. Então, a proposta que a gente queria, a gente alcançou. A cliente está super satisfeita. E a gente vai passar um fixador, porque ela gosta desse efeito jogadinho. Ô, Adri, dá para virar ela de frente para o pessoal ver? De frente? Vou mostrar agora. Então, o nosso resultado está aqui, ó. Nosso retoque de raiz, tá? Totalmente coberto, cabelo todo pigmentado. E a uniformização da cor, do comprimento e ponta. Então, a gente tem aqui, ó, comprimento e ponta na cor que a cliente queria, né? Que ela veio no salão, ela olhou a nossa tabela, ela falou assim, olha, eu gosto desse tom, eu não quero que ele fique nem muito claro, alaranjado, e nem quero que fique muito escuro. Então, o meu vermelho é esse, é o vermelho que ela gosta. Certo? Ela tem uma pele branquinha, ó, então a gente usou aqui a pomadinha no cabelo dela, foi o nosso protetor de pele. A gente usa essa pomada para fixação de penteado, para proteger a pele no retoque de raiz. É maravilha. Temos um visitante na nossa live. Olá! Aí, olha ele! tudo bom, Adriana? É o chefe! Tudo bem, Cristiano? Vocês que são a chefia aí. Show! E aí, Garden Flowers. É bacana, né, Cris? A gente tirando muitas dúvidas aqui do pessoal. Inclusive, está até aqui perguntando de quanto em quanto tempo posso utilizar a linha Matiz em casa. É uma pergunta muito bacana, porque as pessoas têm dúvida. Pessoal, a linha Matiz ela é uma linha de manutenção para você intercalar com um shampoo de uso diário. Ou seja, você tem um cabelo loiro, você não vai levar só a manutenção Matiz para sua casa e usar só manutenção Matiz. Você vai levar no caso, você pode levar um Regeneration, um Hydra, de acordo com a necessidade do seu cabelo, tá? A linha SOS, a linha Matiz Home Care, ela é um complemento da manutenção quando você vai usar, quando você sentir que o cabelo está ficando amarelado. Exato. Então, vai ter aquele cabelo que ele vai durar um pouco mais, vai ter aquele cabelo que vai oxidar menos. Por quê? Porque ele chegou na altura de tom ideal. Então, a cliente só vai usar a linha Matiz na casa dela depois de um certo tempo, que ela sentir que aquele cabelo tá amarelando. Aí ela usa o Matiz. Agora, vai ter aquela cliente que tinha o cabelo sensível, então o profissional não pôde clarear tanto, e aí ele deu aquela camuflada na hora da matização e vai precisar manter ali com a linha Matiz sempre que for amarelando. Então, esse cabelo vai amarelar um pouco mais rápido. E aí, na casa, ela vai usar o Matiz quando ela sentir esse cabelo amarelo, que vai ser mais rápido do que o outro. Então, a linha Matiz, é importante de realçar que ela é uma linha que complementa, né, a linha adequada ao seu tipo de cabelo. Ela é uma linha para loiras, mas não quer dizer que a loira tem que usar só Matiz. A Matiz ela é uma complementação da correção do amarelo.
E no dia a dia vai usar ali o mel de batata, que é o Regeneration, vai usar o Hydra, o Cotton, de acordo com a necessidade do cabelo. Isso é bem importante aí a gente realçar. Perfeito. E aí, né, Ale, a durabilidade da linha Matiz, por isso que eu falo, para quem é loira, é um investimento importantíssimo, né? Porque além da durabilidade, por estar intercalando, né, acaba dando uma maior durabilidade, tanto da linha Matiz quanto até o Hydra, o Regeneration. Então é super Exatamente. importante. Esse tema de vocês, que vocês abordaram, você e a Adriana, eu sabia que seria um tema importantíssimo. Tem muitos profissionais ainda que sofrem com cobertura de brancos. E aí, Ale, não vou falar só da Garden Color, mas também das diversas marcas profissionais de coloração que jamais criariam algum tipo de coloração que não cobrisse os brancos. Até porque surgiu-se no mercado lá atrás, né, a necessidade de colorações para cobertura de brancos, né? Então, a grande maioria, os clientes, vamos falar assim, os cabeleireiros, eles têm ainda esse tipo de dúvida, né? Como que é essa altura de tom, aquele cabelo trifásico, né? Que vocês falaram aí, que, pô, tá branco, aí o meio tá totalmente oxidado e as pontas residual de várias colorações. Então, como corrigir isso? Então, foi um tema importantíssimo que vocês abordaram, né? Hoje, quando eu busco um salão, Ale, para fazer uma cobertura de brancos, eu busco a excelência. Eu busco uma cobertura de brancos que me dê durabilidade, né? E que não tenha nenhum tipo de mancha, tanto da raiz até as pontas. Para isso que eu vou para o salão. Ah, em casa eu faço, eu compro ali, e lógico, em casa é daquele jeito, né, Ale? Aquela caixinha vem uma volumagem só, é aquela, não existe, né? Quando eu compro uma caixinha de coloração, né? A altura de tom não está identificado. Poxa, não vou falar a marca aqui, mas o CEO lá não falou, pô, se você tiver numa altura, quem sabe isso é um cabeleireiro. Então, não adianta, vai ser sempre uma gambiarra em casa quando eu compro para aplicar em casa. Mas, para fazer uma cobertura de brancos, luxo, que eu digo, né, com excelência, é dentro do salão. Não tem como, Ale. É o cabeleireiro que identifica esse trifásico, essa dupla, né? Às vezes, direto é duas cores, né? Então, o cabeleireiro que sabe o que ele tem que misturar da cor fantasia e a quantidade que tem que misturar. Isso não existe naquelas caixinhas que vende nos mercados, Ale. Então, não adianta. A gente costuma falar, e aí meus amigos, né? Eu falo muito dos meus amigos. Tian, você fala isso porque você é coloração profissional, né? Falei, não, pô, é uma realidade. O cabeleireiro é que sabe qual a quantidade exata para a raiz, qual a quantidade exata para o restante do fio, não sobrecarregar muito pigmento meio e pontas, porque já tem ali um fundo. Então, sem dúvida nenhuma, né, Ale? Quero ter uma cobertura com excelência. Não quero que fique aquela raiz de uma cor e o restante de outro. Tem que ser no salão. Não tem como ser diferente. Não adianta. As caixinhas que vendem nos mercados não fazem milagre. Só quem identifica é o colorimetrista. Por isso que eu pego firme com os cabeleireiros, Ale. Vai para cima da colorimetria. Vai para cima da estrela de Oswald. Vai entender o círculo cromático. Por quê, Ale? A partir do momento que eu dominei esse assunto, eu não tenho mais aquela preocupação de meu salão está fraco, estou sem movimento. Não tem mais isso. Porque é lógico que uma vez apliquei, fiz a coloração no salão, eu nunca mais vou querer comprar caixinha para aplicar tinta. Fora a carga de amônia, né, Ale? Que eu nem vou entrar nesse detalhe de saúde do couro cabeludo. Nem vou entrar nesse mérito. Porque a gente sabe o quanto que é carregado de amônia, óxido de ferro, algumas situações que no futuro vai causar algum tipo de alergia. Então, Cris, e não precisa nem muito longe. Vamos nesse cabelo que a Adriana acabou de fazer, para fazer em casa. Como que a cliente ia preparar um 6.66 com 5.0 para a raiz e um 666 para as pontas? Me explica como que a cliente ia fazer isso. Ela já não conseguiria. Isso porque não está manchado.
né? Isso Só porque, lembrando, Ale, porque se tivesse manchado, teria que misturar mais cores. Aí, se a cliente for comprar 3 cores na perfumaria, sai mais caro do que ela retocar no salão. E ela não agora vai... eu vou entregar a cliente, que agora vai ser cliente do nosso salão, porque é a primeira vez que eu faço atendimento dela e agora eu vou entregá-la, tá, pessoal? Legal. Ela chegou aqui me falando que queria uniformizar a cor, que queria ficar com uma cor bonita e saudável, porque ela tem costume de aplicar em casa. Então, não só para ela como cliente, mas para os profissionais entenderem que realmente tem essa dificuldade, não vai conseguir chegar no tom, não vai conseguir fazer em casa, e nós estamos aqui para isso, né? Tanto os profissionais cabeleireiros, quanto a empresa Garden Flowers, que tem aí todo um suporte para poder nos ensinar, estar, né, com os produtos na mão, para a gente poder fazer um trabalho bonito e para ser bem reconhecido aí no mercado. Show, Adriana. E olha só que trabalho de excelência que você fez aí. Traz uma satisfação para a cliente. Ela sente o toque da fibra totalmente diferente, porque vocês não usam aqueles sachêzinhos, comprei a caixinha e já tem o tratamento. Negativo, a gente sabe que não é. É um condicionamento. Aí não. Quando vocês vão enxaguar, vocês vão condicionar, vocês tratam essa fibra, vocês dão uma maior fixação e o que é melhor, né, Adriana? O que você fez aí, por exemplo, na hora de finalizar, vocês dão uma sobrevida para essa fibra. Porque a pigmentação, ela já tem ali uma característica de degradar. Quando eu faço no salão, não. Eu não tenho essa preocupação de degradação da minha fibra. Porque vocês, profissionais cabeleireiros, entendem do assunto e sabem o que indicar e como aplicar. Tempo de pausa. Então, olha, é um tema que eu gosto muito, é um tema que ainda tem cabeleireiros que resistem a virarem aplicadores. Dá dó, Adriana, de ver que ainda tem cabeleireiros que eles são aplicadores de coloração. A mulher vem com a caixinha lá e ele aplica. Poxa, é ruim isso até para ele que estudou a colorimetria. Ou ainda tem dúvidas da colorimetria, mas então abraça a profissão. Quero ser cabeleireiro? Para mim ser cabeleireiro, eu tenho que trabalhar com a minha colorimetria, o meu padrão de cor. Essa cor que você fez aí, foi você. Você fez a mistura. Você sabe o que você colocou a mais, a menos. Então, não adianta. Essa cor é da Adriana. É padronizado da Adriana. Então, você, Adriana, quando vai trabalhando dessa maneira, a cliente não consegue retocar. Ela vai ter que estar no salão com você. Porque ela gostou muito do resultado e é a Adriana que tem a mão dela ali, que dosou a maneira que ela precisava para chegar nesse tom. Parabéns, viu? Eu tenho muito a agradecer também pelo produto, porque eu falo que assim, a gente tem que confiar no produto. E eu estou há 3 anos trabalhando com a coloração da Garden, ela é maravilhosa, a gente consegue trabalhar com muita segurança. Então tá aí, pessoal. Se tinha alguma dúvida, a gente acaba com as dúvidas aqui, porque o cabelo ficou show. Muito obrigada, gratidão, viu? Legal, não, obrigado vocês aí pela belíssima live, uma live com uma repercussão grande de perguntas, e é sinal que existem dúvidas, e esse educacional que vocês têm, toda a equipe Garden, é um diferencial enorme de vocês doar mesmo as dicas, né? Bacana, vocês abrem mesmo o livro, né? Não tem essa do segredinho, vocês são sensacionais, eu falo que hoje, nível Brasil, não tem educadores mais capacitados como o time da Garden. E a Garden Color, graças a Deus, a gente trabalhou uma base diferenciada. Tem que ser assim, né? Para mim ser exclusivo ao profissional, eu tenho que entregar para o cabeleireiro algo bem superior ao que o mercado tem. E Garden Color traz essa eficácia. Não vou mais atrapalhar, vocês estão finalizando a live. Sim. Adriana, agradecer aí, parabéns, belíssimo trabalho. Ale, how are you? Né? Um grande abraço, Ale. Goodbye. Né? Thanks. Vai. Agora você está mais espanhol, Freddy Parra, né, Ale? Que legal, hein, meu? Não, tem muito. Eu sei. Espanhol aqui também. É a segunda língua aí, né? A segunda língua aí. Então, legal, Ale. Obrigado mais uma vez, Ale. Show. Tudo de bom. Parabéns aí. Tirou muitas dúvidas. Eu estava acompanhando aqui. Sensacional. Um grande abraço, querido. Tudo de bom. Tchau, tchau. Pessoal, só continuando aqui, respondendo algumas perguntas, pessoal perguntando qual a cor que foi usada na modelo, né?
quem não acompanhou desde o começo, Adri, perguntando qual a cor utilizada. Então, a gente fez aqui a porcentagem igual, tá? 1 por 1, de 5.0, 666 na raiz. Deixamos agir ali uma média de 45 minutos, né? E aplicamos depois o 66 nas pontas, só para poder abrir aí um pouco mais a cor e unificar. Então, deu um total de 45 minutos a coloração completa, máximo 50. Perfeito, Adri. Entenderam, pessoal? Foi aplicado 5.0 com 6.66 na raiz. Por quê? Porque a cliente tem uma porcentagem alta de brancos, né? Então, a Adri não queria deixar aquela transparência ou aquele vermelho mais claro. Então, ela mesclou ali base para cobertura, para uniformizar, junto com o 6.66 e no comprimento e pontas foi aplicado o 6.66, tá? O tempo total que o produto ficou ali na raiz, que foi a primeira parte que aplicou, foi 45 minutos. Quando deu 45 minutos do que ela aplicou na raiz, ela enxagou todo o cabelo, que ela já aplicou a raiz 5.0 mais 6.66, deixou um pouquinho e já veio e aplicou ali nas pontas os 6.66 somente. E aí, quando deu 45 minutos ali da raiz, ela enxagou todo e teve esse resultado aí que vocês estão vendo. Tá? Vermelho, sem transparência, com cobertura dos brancos e o mais importante, sem a raiz mais clara. Porque é o que eu falo, todo mundo fala, mas a raiz fica mais clara, a raiz sempre está mais clara, né? E assim, acho que a pergunta que as pessoas me mandaram também, dos assuntos que eu abordei, eu também respondi muitas perguntas do que fizeram aqui pelo Instagram, pelo direct, né? As pessoas perguntando pelo direct. Então, por isso que eu fui abordando os assuntos que eu já respondia muitas perguntas. Do que tem aqui, eu acho que só a proporção para esfumar um cabelo, né? A mesma quantidade de produto que retoca normalmente para um retoque de raiz, sim. Normalmente eu preparo em torno de 30 a 40 gramas para esfumar um cabelo. Isso depende, porque às vezes eu vou esfumar, eu vou aplicar o produto só onde tem as mechas, só na parte das mechas. E às vezes eu quero esfumar, eu quero aquele efeito, né, um pouco mais escurinho na raiz, aí eu aplico como coloração. Então, tem vezes que eu preparo 20 gramas, 30 gramas, né? Depende da forma que eu vou fazer o esfumado. Tá? Se eu vou aplicar somente na parte que eu tenho as mechas, só para tirar a marcação, aí eu preparo ali 15 graminhas, 20 graminhas, depende da quantidade de cabelo e da quantidade de mechas. Mas se eu quero aplicar o esfumado em todo o cabelo para puxar, para criar aquele contraste, aquele degradê, aí eu preparo como a porcentagem de um retoque de raiz, tá? A mesma quantidade para um retoque de raiz, né? Então é bacana. Eu vou pedir para o Gui colocar aqui a tabelinha de proporção da cobertura de brancos, Dri, que é legal, só para a gente falar sobre, aí depois a gente volta com o encerramento. Para o pessoal ver, você pode colocar, Gui, por favor, a cobertura de brancos, a proporção de cobertura de brancos, que é a tabela, para o pessoal ver, que é bem bacana, né? Essa tabelinha é bem bacana. Só esperar aí o Gui localizar ali para a gente estar vendo essa proporção. Aí, ó. É o detalhe do ao vivo. Ô, louco, meu! Ô, louco, meu! Pessoal, tudo tranquilo aí? Bastante coisa eu fui respondendo, falando sobre os assuntos, né? Porque vinham os assuntos das perguntas... E aí eu fui colocando, né, pra gente, às vezes o pessoal, falou meu nome que eu perguntei, às vezes aí eu normalmente não falo o nome, mas bastante, deixa eu ver se entrou mais alguma coisa no Instagram, né, mais essas dúvidas, a proporção para brancos, que a gente vai colocar, perfeito, né, deixa eu só pedir para o Gui colocar a tabela de cobertura de brancos aqui. Porcentagem, né? Antes de finalizar. Aquela porcentagem, né, Gui? Isso, a porcentagem. Perfeito. Aí, pessoal, aqui dá para a gente visualizar bem legal o quanto eu utilizo, tá? No caso, quando eu tenho 25% de brancos,
Eu coloco ali 25% de base natural, né? E 75% de nuance. O que é base natural, pessoal? Ponto zero, tá? Então, 5.0, 6.0, 7.0, de acordo com a altura de tom que eu quero, tá? Nuance. O que é nuance? O que vem ali depois do ponto. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6. Então, o que eu quiser. Tá? Então, quando eu tenho até 75% de brancos, eu uso a mesma proporção de base natural e o restante de nuance. Essas proporções, pessoal, são equivalentes a um tubo, tá? É só para vocês terem uma ideia. Então, assim, a gente pôs uma proporção equivalente a um tubo de coloração, ou seja, 60 gramas de coloração. Quando eu vou preparar coloração para um cabelo que eu tenho 25% de brancos, eu preparo 25% de base e 75% de nuance. Aí a gente colocou ali ao lado a explicação, a média, o que é para um tubo de coloração. 25% de um tubo de 60 gramas é 15 gramas, tá? E 75% para um tubo é 45 gramas. Ou seja, se eu for preparar um tubo para esse cabelo, eu coloco 15 gramas de ponto zero e 45 gramas de ponto alguma coisa. A nuance que eu quero, seja dourado, seja cobre, seja o que for, tá? Que eu quero fazer. Quando eu tenho 50% de branco, 50-50, né? Quando eu tenho 75, aqui 50-50, de qualquer nuance, tá? Seja dourado, cobre, cinza, irisado, qualquer nuance que eu queira, tá bom? Agora, quando eu tenho acima de 80% de brancos, eu tenho muito pouca base natural. Então, eu preciso preparar metade de base natural, metade de nuance dourada. Por quê? Eu tenho uma proporção muito forte de brancos. Então, por exemplo, a minha cliente, ela quer um cabelo numa altura 8, ela tem 85% de brancos. Eu vou preparar ali 50% de 8.0, 50% de 8.3 para aplicar nesse cabelo, tá bom? E assim sucessivamente. Ou seja, por quê? Quando eu tenho uma maior porcentagem de brancos, eu tenho muito cabelo sem o famoso fundo de clareamento, porque quando é branco eu perdi pigmento. E o que faz segurar a cor no cabelo é o fundo de clareamento. Então, eu preciso colocar ali algo que segure a cor, porque se eu colocar só a base, fica e aí vai, ou não me dá cobertura 100%, por isso que eu preciso de uma cor quente, que no caso é o ponto 3, para eu ter essa cor. Aí muitos perguntam, Ale, posso aplicar o ponto 3 primeiro, depois aplicar o ponto 0? Não, para não ter trabalho, você simplesmente mistura, tá? Você simplesmente mistura ali o ponto 3 com o ponto 0 e aí você tem ali toda a quantidade de massa ideal já com as cores que você precisa para te fazer segurar a cor e a cor que você quer e já vai ficar perfeito. Então, acima de 80% de brancos, metade de ponto 0 e metade de ponto 3. Tá? Base natural, mais a nuance dourada, que é aí na Garden Color, é o ponto 3, tá bom, pessoal? Então, isso é importantíssimo aí para ter uma cobertura perfeita. Vocês viram que a Adri, ela usou uma base vermelha, uma base 5.0, tá? E uma nuance vermelha, tá bom? E pôs meio a meio, porque a cliente tinha bastante branco, né? E aí ela queria, só que a cliente usa vermelho, não usa dourado, usa vermelho. Então, como é uma nuance vermelho? E o vermelho tende a ficar muito... porque tem profissional que fala assim, Lê, minha cliente quer vermelho, como o vermelho é forte, eu aplico só o vermelho na cor, só o 6.66. Mas qual o problema? Na raiz vai ficar mais clara, porque vai ter a vibração, porque é mais quente, tem muito branco, então vai dar aquele clareamento. Quando você mistura a base
na raiz, você fecha, iguala, e aí vocês viram ali, a Adriana mostrou, não ficou diferença. Não ficou aquela raiz vibrante e as pontas mais escuras, né? Como aquele cabelo que a gente mostrou aqui no vídeo, a foto que a gente mostrou aqui, daquele cabelo laranja, que ficou em cima mais vibrante e embaixo mais escuro. Não, ficou uma uniformidade. Por quê? Porque a gente usou uma base para preparar ali, além da cobertura de brancos também, preparar para que não ficasse mais claro, e aí ficou perfeito. Em um cabelo natural sem brancos, quando eu vou fazer uma cor vibrante, seja vermelho ou cobre, eu utilizo também dessa forma que a Adriana fez hoje, sempre uma base, mesmo que não tenha brancos, para a raiz não ficar vibrante. Tá bom, pessoal? Então, espero que tenha sido produtivo. Eu consegui responder, acho que o máximo de perguntas aí possível dentro do nosso tempo, mas a gente está disponível aí nos grupos, está disponível no Instagram, e a gente está à disposição para qualquer dúvida. A gente sempre procura responder vocês o mais rápido, né? Eu estou nos grupos do Instagram, então estou nos grupos nos grupos do WhatsApp, né? E tem aqui também, a gente tô no Instagram, no Messenger, muita gente manda pelo Messenger, manda pelo Instagram, pelo direct, as perguntas, e eu procuro responder o mais rápido possível. Se eu não respondo na hora porque eu tô ocupado, mas a Garden Flowers tem o intuito de ajudar vocês profissionais, né, nesses momentos aí, os momentos de dúvidas. Por isso que a gente procura trazer para vocês as maiores dúvidas aí para questionar. Gui, pode tirar para voltar o vídeo, por favor? Pode tirar a tela? Bacana, bacana, né? Para a gente finalizar aqui. Então, o intuito, né, Dri? Estou falando para o pessoal aqui que o intuito da Garden é sempre trazer para o pessoal as maiores dúvidas do dia a dia, as maiores necessidades, né? E também falar que é importantíssimo, dentro de tudo isso que a gente falou hoje, o complemento com linha home care, tá? É muito importante a gente sempre orientar a cliente a levar uma linha adequada a seu tipo de cabelo. Por quê? Não adianta a gente usar colorimetria, usar um produto fantástico que é Garden Color, tem nanopartículas prateadas, complexo BioRestore, 3 fundos de pigmento, tudo que a gente falou aqui, e aí a cliente vai e compra um shampoo qualquer e começa a usar em casa, né? Então é importantíssimo que ela leve uma linha de manutenção, uma linha home care, e a gente acostume as nossas clientes a usar uma home care, que é uma complementação de tudo que nós fizemos no salão. Por quê? Para quando a cliente voltar no salão, esse cabelo vai estar perfeito para a gente continuar o processo que a gente começou a fazer, né? E manter as pessoas. Quando a gente fala em loiro também, né, Adri? As pessoas perguntam muito assim: ah, mas Ale, como você faz para o cabelo da cliente estar sempre saudável? Porque assim, eu vejo que eu faço a primeira vez, fica lindo, depois começa a ficar ressecando. Então, assim, pessoal, o segredo do loiro perfeito né? Primeiro ponto, você tomar cuidado, mesmo quando é um retoque de raiz de loiro. A gente falou hoje sobre o consertar ali alguns detalhes do loiro no retoque de raiz, mas se você fizer da forma correta, usar um Keraplex para proteger o cabelo, manter ele saudável, porque você quer o loiro bonito, o loiro perfeito, o loiro duradouro, você indicou uma home care, você fez tratamento no salão e você completou todo o processo, a cliente vai ter o cabelo perfeito. Você esperou ali uma média de 4 meses para fazer o retoque do loiro, para manter ele íntegro e saudável, essa cliente sempre vai ter o cabelo bonito. Ela nunca vai ficar, ai, meu cabelo chegou um tempo de luzes, de mechas, de balagem, o cabelo começou a quebrar, começou a ficar sensível, começou a ficar feio. Não. Se você tratar, ela nunca vai ter o cabelo feio. Por isso que Garden Flowers traz para nós profissionais a linha completa, desde a linha home care, a linha de tratamento no salão, né? E até produtos como o Keraplex, que são fundamentais para umas mechas, para a gente clarear, ter um clareamento, oferecer um clareamento sem agressão para a fibra, porque a gente vai proteger as pontes estruturais sem dano para a fibra. E tá aí toda a importância de tudo isso que a gente falou hoje, né, Dri? Espero ter agregado. Para finalizar aqui, a minha cliente vai usar em casa a linha Carbon, né, o shampoo e a máscara, para manter o cabelo saudável, com o pigmento brilhoso, tudo. E aí eu tenho certeza que daqui para frente a gente vai ter sempre um cabelo saudável na coloração, com pigmento bom, bonito. Até o próximo retoque de raiz.
Show. Show, importantíssimo. Dri, valeu aí pela parceria, live, né? Obrigada, Lê, eu que agradeço. Show de bola, show de bola. Uma união aí dos países na live, isso é bacana, né? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Obrigado por acompanhar. A Garden Flowers sempre trazendo para vocês aí produtos de alta qualidade, resultado e solução dos problemas do dia a dia. Acho que o que é mais importante para a gente, tá bom? Beijo a todo mundo que acompanhou. Estamos à disposição. Equipe técnica Garden Flowers aí, não só do Brasil, como do mundo, à disposição de todos os profissionais. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato. Se não tem nosso contato, entre em contato com o seu distribuidor, que ele vai passar aí um técnico mais próximo de você. Um beijo a todos, obrigado por acompanhar. Vem para o mundo Garden Flowers, que é isso, troca de informação e conhecimento. Beijo, Dri, beijo a todos. Tchau, tchau, tchau.